O Segredo Além do Jardim, ou em inglês original, Over the Garden Wall. É um conto animado que funciona como se fosse um folclore moderno, e com um pequeno épico ali em um formato de minissérie, e é por isso que ele reaparece na mente das pessoas sempre durante o outono, ou durante outubro especificamente. A ideia para esse vídeo veio meio subitamente. Sabe aquela vontade anual de jogar Minecraft? É literalmente tipo isso. Veio uma vontade sazonal relacionada a outubro, sobre o outono, etc. De falar sobre O Segredo Além do Jardim. Inclusive de reassistir, eu reassisti antes de gravar. Então, eu sou o Thiago, do Apura Geek, e hoje a gente vai olhar de uma forma mais detalhada e calma o que é que faz O Segredo Além do Jardim, ou The Garden Wall, ser tão estranho, mas ao mesmo tempo tão familiar, tão aconchegante. Vamos lá? Primeiro ponto rápido de contexto histórico e autoral, a série, né, ela foi criada pelo Patrick McHale. Esse autor, ele teve uma passagem muito importante por Hora de Aventura, né? Esse desenho que eu também gosto bastante. E ela foi produzida como uma minissérie pelo Cartoon Network em 2014, então já faz uns bons anos. Então, o Patrick McHale, ele trouxe pra animação uma estética de contadores de histórias antigos, digamos assim. Ele mistura referências do folclore americano, contos europeus, uma sensibilidade musical muito interessante que lembra canções de taverna, de música folk, porém sempre trazendo um tom meio melancólico, porém misterioso, mas ao mesmo tempo aconchegante e reconfortante. Acho que é exatamente a sensação do outono. Um ponto legal de levantar é que essa série não veio de uma forma muito tradicional para o Cartoon Network na época, pois ela não veio de um estúdio interessada em uma franquia, né, digamos assim, criar um produto junto ao Cartoon. Mas sim de um criador que tinha um projeto autoral que ele tinha pensado, e ele já tinha conexões ali dentro do Cartoon, o que com certeza facilitou e permitiu que a série fosse lançada como uma minissérie, especificamente, né, o desenho, sem aquela pressão de transformar tudo ali em um produto serializado, que fosse vender brinquedo. Acredito que isso contribuiu muito para termos essa obra tão interessante, e não foi um desenho qualquer, realmente. Isso dá à obra uma liberdade para trabalhar o ritmo da narrativa dela, as ambiguidades e as sensações de que tudo é uma fábula autônoma, muito completa em si mesma, com começo e com fim. E é um fim relativamente rápido, né? Porém excepcional. Ela inteira deve durar 1 hora. Hoje é possível encontrar a série para assistir na HBO, mas eu tinha quase certeza que tinha de graça antes no YouTube, mas não tem mais. Se você for assistir online, recomendo fortemente tentar aproveitar ao máximo a vibe que esse desenho passa, porque é algo realmente único, assim, se você nunca tiver visto. Fechar as luzes, um ambiente bacana ali pro som, e deixar a série passando, é um pouco mais de 1 hora, né? Eu acho que deve ser só isso. E aproveitar como um conto único, um conto impactante, muito interessante, porque muito do impacto pode vir um pouco da ambientação também, dos silêncios profundos, de pensar no desenho. Agora, ainda o cerne do que é Over the Garden Wall, O Segredo Além do Jardim, ele funciona muito bem como um conto de outono, principalmente também porque ele usa cores, trilhas, símbolos que evocam essa sensação de mudança, de transição entre vida, sono, morte, entre o que foi vivido, o que foi esquecido, o que foi lembrado. De certa forma, O Segredo Além do Jardim importa para nós, espectadores brasileiros, um sentimento único com uma ambientação que nós realmente não temos normalmente. Aquele marrom e laranja nas árvores e folhas, em um lugar onde as 4 estações são bem definidas. A gente sente aquela sensação, mas a gente não realmente vive. E com névoas e folhas caindo, o que é mais no sentido emocional do que no sentido meteorológico. Isso é porque as imagens e a música trabalham sobre memórias coletivas de outono, de certa forma. Cores amareladas, madeiras antigas, uma luz mais oblíqua, e criam essa sensação praticamente universal de passagem, de transformação e fim de ciclo. Um negócio bem trabalhado com luz e com sombras. Tinha até outro vídeo que eu ia falar que é bem parecido com esse tema, mas uma leitura que oferece ganho interpretativo sobre essa obra é também a relação da Divina Comédia de Dante com esse desenho. Eu quero dizer que eu já não estou afirmando que o Patrick McHale declarou: eu adaptei Dante nesse desenho, mas sim que a estrutura da viagem progressiva, os encontros e alegorias, a presença de forças orientadoras e condenatórias permite que vejamos O Segredo Além do Jardim como uma viagem parecida com a do Inferno de Dante, ou melhor, da Divina Comédia. Eu confundi com o jogo agora, acontece. Na Divina Comédia, Dante passa por uma descida, né, um encontro com diferentes tipos de almas e, no fim, uma possibilidade de ascensão. Já no Segredo Além do Jardim, nós temos uma jornada através da floresta que parece basicamente testar os aventureiros, mostrar e eventualmente dar passagem aos personagens principais, mas com muito aprendizado no meio disso. O Patrick McHale contou numa palestra que muita coisa ali mudou desde o primeiro esboço da série, então ela mudou bastante comparado ao que ele pretendia fazer inicialmente. Isso muda nosso olhar sobre o que realmente estamos vendo ali na tela. Inclusive, no rascunho original, o Wirt, o protagonista, ele se chamava Walter, e havia uma ideia bem mais sombria, e ele se chamava o Tomo do Desconhecido, Tom of the Unknown. E que o Wirt e o Greg pegavam um trem no Halloween e descobriram que no trem todos estavam mortos, e eles ficaram presos ali num limbo entre a vida e a morte. Nesse limbo existia um personagem quase que diabólico que tinha um livro de histórias, e que ele rasgava esse livro e espalhava assim as páginas ao vento, e aí o Wirt e o Greg iam ter que procurar essas páginas, essa ia ser a missão principal deles ao longo do desenho. Saber disso meio que redefine também um pouco o que chamamos do desconhecido,
porque isso é tão importante para a série desde o início, como uma busca por sentido no mundo fragmentado. Nessa conversa, o McHale ele também disse que leu as análises que traçam uma correspondência direta entre os episódios de O Segredo da Lenda do Jardim e a Divina Comédia de Dante. E que sim, algumas interpretações bateram exatamente do jeito que ele queria, algumas coisas realmente foram diretamente adaptadas, quase diretamente, né, umas mudanças, mas enquanto outras coisas que a galera percebeu, foi uma surpresa até pra ele. Isso é de uma importância relativamente interessante, porque dá uma boa perspectiva pra ler a série e ler o desenho, uma visão realmente associada à Divina Comédia. Algumas imagens e arquétipos funcionam como círculos ou provações, e mesmo que nem tudo tenha nascido com esse objetivo tão literal, as principais teorias da comunidade realmente fazem uma associação entre os 10 episódios, né, e os 10 níveis ali, ou estágios do inferno da Divina Comédia de Dante. Começando pela entrada, pelo portão, e passando por temas como o limbo, luxúria, gula, ganância, ira, heresia e violência. Pelo menos essa é a leitura de muitos fãs, né, na teoria. Culminando numa cena final que funciona como um confronto entre a vontade deles de viver e basicamente a escuridão primordial, representada como a fera. O primeiro episódio, o Moinho Velho, ele funciona como uma porta de entrada realmente, enquanto outros episódios ali como Pottsfield, eles meio que operam como uma demonstração do limbo social, onde basicamente regras da vida real parecem suspensas, tudo parece meio parado, enquanto a gente percebe algo macabro ainda ali por trás. Já episódios ali como aquele da escola, mostra uma espécie de encanto coletivo que lembra uma ilusão, ou o episódio de Músicas da Lanterna Escura traz uma discussão sobre os excessos, e Babies in the Wood joga imagens sobre violência, perda de inocência, a morte. Enfim, essa correspondência de episódio por episódio é uma ferramenta muito interessante que o desenho faz ali, esse jogo aí de associações com diversos simbolismos, porque nos permite mapear como a jornada do Urt e do Greg espelha uma jornada interior, com provas que são mais psicológicas do que só morais no sentido simples. Para mim, em particular, a principal mensagem de genialidade desse desenho é como o desconhecido se relaciona com tudo isso. O desconhecido, ele é não apenas uma representação do inferno na Divina Comédia, ou melhor, no Segredo da Lenda do Jardim, mas uma representação do inferno interior, uma representação sobre os sentimentos dos personagens quanto ao desconhecido da vida. É muito associado com basicamente todas as etapas da vida humana, desde a adolescência até a vida adulta, o sentimento de, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E de se sentir perdido e sem rumo diante das adversidades. Às vezes grandes, às vezes menores do que realmente são para as emoções humanas. Bem, isso pelo menos é a minha interpretação do que o desenho quer passar com a ideia do desconhecido e o que eu sinto com a história. Mas eu acredito que é compartilhado com muitas pessoas e realmente é um dos pontos principais. E temos também diversos elementos simbólicos, realmente bastante, que correspondem a situações e referências diversas, como a lanterna e o preço que a mantém, os olhos, a madeira, o sacrifício, enfim. E é claro, a própria figura da fera é muito importante, com sua simbologia corniforme, sem rosto, que acaba operando como uma representação das próprias inseguranças das pessoas na forma da fera, da negação e do esquecimento. Da dúvida sobre continuar a jornada da vida, pois a vida é o maior desconhecido. Temos personagens como a Beatrice, pelo nome e a função que ela carrega durante o desenho, ela carrega muitos elementos ali da obra de Dante, realmente, e ao mesmo tempo ela é meio ambígua, sendo uma guia, mas também trazendo elementos de possibilidade, de culpa e de redenção. E funciona como uma figura mediadora que aponta caminhos e às vezes provoca desconforto moral nos personagens. Além, é claro, do Greg, o irmão menor, que ele, em várias leituras de diversas pessoas, assume um papel do vigílio, né? Aquele que acompanha Dante na sua jornada, mas acaba colocando em situações diversas e adversas. Lembrando, é claro, que todas essas interpretações e relações com a Divina Comédia são relativas, pois o Patrick McHale ele reconheceu partes intencionais que ele realmente queria e disse que estava lá, e partes que só funcionaram depois que o público e os críticos fizeram as conexões que nem ele sabia que fazia sentido, mas acabou fazendo. O desenho então compartilha esse modo de colocar personagens diante de cortes morais e simbolismos que são mais psicológicos do que literais, como eu tinha falado, e por isso muitos leitores e analistas assim da série no geral encontram paralelos da estrutura desse desenho com a Divina Comédia, mas é claro, várias coisas ainda são relativas. Já o protagonista, o Urt, ele pode ser lido mais como um peregrino desconfiado, questionador e que representaria o Dante na história. Alguém que está em crise de identidade que carrega vergonhas e dúvidas. Já o Greg representa um lado mais de inocência, o lado que encara o mundo de forma maravilhosa e que desconstrói a hesitação do Urt, o seu irmão mais velho, através da curiosidade e de ideias absurdas e às vezes realmente geniais. Já o lenhador é uma figura claramente carregada ali com bastante simbolismo moral, e ele carrega dívida, penitência e age como guardião dos saberes ali da floresta. E essa relação da luz e do óleo que ele precisa manter acesa a todo custo a lanterna, e como isso se relaciona com a criatura conhecida como a fera, né? Ela funciona como uma representação do medo primordial, daquilo que alimenta a negação, o esquecimento e ecos internos das pessoas e dos protagonistas. É claro, também tem personagens secundários muito interessantes, né, como o prefeito, Adelaide e figuras fantasmas que aparecem ali pelo caminho.
frequentemente representando diversas faces da sociedade e de como isso se relaciona ali nos diversos níveis da Divina Comédia. Agora, outro ponto muito bem produzido é a paleta de cores desse desenho, né? Porque ela funciona como uma ferramenta narrativa, de fato, e é muito importante para o prosseguimento da série. As cenas são mais seguras, elas mostram tons mais amarelados, marrons, laranjas, e uma camada de forma mais acalorada, por isso ela passa muito desse sentimento, e também do outono, do outubro. Já momentos de perigo, eles são extremamente mais azuis, mais frios, verdes, cheio de sombras e tudo escuro. É bem diferente e geralmente de noite, né? O desenho usa uma saturação variável que faz com que a série pareça muitas vezes uma pintura meio aquarelada e outras vezes um quadro antigo num tom sépia. Isso cria a sensação de que estamos realmente vendo memórias filmadas ali por uma lente antiga. Pelo menos eu acho que é um pouco da ideia que eles queriam ter. Já a trilha sonora é uma parte muito boa também. As músicas parecem retiradas de um teatro assim de variedades antigo, né? Ele tem acordeão, tem banjo, tem piano e vozes que são tanto melancólicas quanto doces e inquietantes. Depende muito da cena. Já as canções muitas vezes funcionam com comentários irônicos, tem certa brincadeira, né, nas músicas, e a alternância entre a música cantada e a música instrumental é o que acontece bastante e ajuda a construir uma narrativa mais misteriosa, onírica e folclórica, eu suponho. Do ponto de vista formal, a série combina estilos de desenhos que lembram ilustrações do início do século XIX. Beleza, não tanto, ela tem muito das animações modernas, mas tem um pouco disso. E isso produz um efeito meio de atemporalidade, talvez, nesse desenho. E há episódios que tratam de identidade, de escolha, e outros que falam da história de arrependimento, tentação para atalhos fáceis para segurança. E quando a série coloca personagens diante de diversas decisões morais, raramente eles oferecem uma opção óbvia, o que é o certo realmente aqui. Isso é algo muito bom que é feito no desenho, mesmo sendo um desenho infantil. Em vez disso, ele abre um espaço para ambiguidade e para você chegar à sua própria conclusão. Isso é uma aposta artística que me fez gostar bastante do desenho, é realmente muito bom. Algumas cenas são especialmente eficazes, como a sequência em que o lenhador revela a fonte de sua luz e fala o preço que ele tem que pagar, por que é que ele faz aquilo, e a decisão de Wirt ali no final do desenho. É um dos pontos mais impactantes nesse sentido, eu acredito. Então, Um Segredo Além do Jardim é uma obra que fala tanto com crianças quanto adultos e passa as mensagens de uma forma muito interessante. Ela usa uma narrativa simples, mas esconde uma complexidade temática e simbólica gigante por trás. Isso permite que cada camada seja lida ali diferentes níveis ali de maturidade do espectador. Então, O Segredo Além do Jardim é uma obra que realmente recompensa se você rever ela algumas vezes, porque ela foi pensada, né, como um conto que tem alguns segredos, como dizem, camadas, e talvez não dê para pegar tudo de uma vez, vários pequenos detalhes que foram pensados ali. Enquanto ele fala de diferentes formas sobre medo, memórias, redenção, esquecimento e a jornada da vida em si. Dito isso, se você achou o vídeo explicativo e reacendeu aquela vontade de ver O Segredo Além do Jardim, deixa o seu like e se inscreva no canal, que está aqui nos seus primórdios ainda, né? Alguns poucos meses na prática, e realmente ajuda demais. Inclusive, eu tinha esquecido, foi lançado recentemente um curto especial em stop motion para celebrar os 10 anos de Over the Garden Wall. Ele foi feito em parceria com o Cartoon Network e o estúdio britânico Aardman, que ficou conhecido por trabalhos como Wallace e Gromit. Então, é uma animação muito legal, é stop motion. O curta tem pouco mais de 3 minutos, ele mostra versões ali dos personagens clássicos em um desenho curtinho, né, mas uma atmosfera muito boa. Não é realmente uma continuação, é só um tributo muito bonito e legal de ver para a obra original. Particularmente amei ver mais conteúdo adicional e ver que essa obra não foi esquecida. E recomendo demais mesmo. Não vou dizer que eu vou ver todo outubro, todo outono, mas talvez em alguns. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.